Olá, meus amigos, como vocês vão? Tudo bem? Hoje nós vamos estudar a parábola do rico e de Lázaro. Essa parábola, ela consta dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, e ela tem um título um pouquinho diferente, lá no item 5, porque ela está colocada como sendo a parábola do mal rico. A questão de ter nomes diferentes é porque, obviamente, depende da tradução, né, de quem fez a tradução, qual é, mas a interpretação e a parábola propriamente disso são exatamente a mesmíssima coisa. Essa parábola, eu queria falar para vocês que quando a gente estuda, né, as parábolas principalmente, aliás, quando a gente estuda tudo que diz respeito ao Novo Testamento, tudo que diz respeito ao Evangelho, a gente às vezes pensa assim, Jesus falou isso, falou aquilo, né? E é importante lembrar que Jesus não falava português, obviamente. A linguagem que Jesus utilizava era a linguagem aramaico, na maior parte das vezes, e quando queria registrar algum ensinamento, ele ensinava em hebraico. Isso dizem os historiadores. É interessante a gente perceber, né, que o reino de Israel, né, a Palestina, melhor dizendo, naquela época ela era dividida em duas partes. Ao norte, a gente tinha o reino de Israel, propriamente dito, cuja capital era Samaria, em que fazia parte a Galileia, e ao sul a gente tinha o reino de Judá, que tinha a Judéia e que tinha a capital em Jerusalém. Esse reino de Israel que estava lá ao norte, a grande maioria dele influenciado por companheiros, né, do reino assírio, do reino de Aram, né, daí a questão do aramaico, né, a mistura do Aram, da linguagem do reino de Aram, né, com a linguagem do hebraico. Então esses companheiros do reino do norte, deste reino que ficava ao norte, na hora de registrar algum tipo de ensinamento, Jesus, né, que ficava grande tempo em Cafarnaum, Betsaída, Nazaré, Jesus de Nazaré. Então, ele, na hora de registrar os ensinamentos, ele precisava falar algumas coisas e ele falava o hebraico para que pudesse ser compreendido por todo o reino, por toda a Palestina. E aí, né, o que ocorria dentro dessa situação? Aqui no caso, reparem, eu não vou fazer aquela situação que o Haroldo faz, né? O Haroldo pega o hebraico, né? O Haroldo pega o grego, né? As traduções do evangelho que a gente tem em grego, e ele vai trazendo a tradução do grego até o português e faz a análise do que foi dito em grego. Mas, reparem uma coisa importante, os ensinos de Jesus foram ditos lá atrás em hebraico. Então, o que ele falava, e aí eu não vou seguir o caminho do que Haroldo disse, não vou seguir o caminho de alguns historiadores, como o professor Chouraqui, né, da Universidade da França, já desencarnado. A gente vai tentar trabalhar aqui o pensamento de como a língua falada, de como as pessoas conversavam a respeito dos ensinos de Jesus. Então reparem, Jesus falava as coisas em hebraico, essas coisas eram conversadas, né, e discutidas em aramaico. Por questões das cidades-estado da Grécia, nós tínhamos vários gregos, então as coisas eram conversadas em grego 1, grego 2, grego 3, grego 4. A gente tem também a questão das coisas conversadas depois em latim, italiano, alemão, inglês, francês, espanhol, português de Portugal. E aí depois que esse tipo de conhecimento vem para o Brasil, para ter o português do Brasil. Então reparem que a quantidade de interpretações, a quantidade de inserções, aqui não vamos nem começar a discutir sobre esse assunto demais não, porque senão a palestra toda fica em cima desse assunto. Mas o que a gente precisa perceber da importância de a gente estudar os conteúdos e analisar as palavras com muita tranquilidade, com muita calma, para poder entender a maneira, o que Jesus pretendia, né, o máximo possível, né, tentar se aproximar do que Jesus pretendia com determinado estudo.
a gente precisa perceber também uma outra coisa. Quando Jesus pega essa passagem evangélica, né, essa passagem que consta lá do Evangelho de Lucas, capítulo 16, né, no versículo 19 a 31, a gente precisa lembrar que Jesus não dá ponto sem nó, tá? Então, quando se fala a respeito dessa parábola, a parábola do mal rico, quando se fala a respeito dessa parábola do rico e de Lázaro, a gente fica sempre pensando assim, quem era o rico? Quem era o pobre? Quem era Lázaro? Tá? Na realidade, essas pessoas não existiam. Né? Essa pessoa é uma ideia, é uma história que veio na cabeça de Jesus, e essa história não veio à toa também. Quando você pega o Evangelho, lá naquele capítulo 16 do Evangelho de Lucas, né, lá no início do capítulo 16 tem a parábola do administrador não justo, tá? Do capítulo 16, do versículos 1 ao 17. E depois, a parábola do mal rico virá ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 16, mas agora nos versículos 19 a 31. E o que aconteceu no versículo 16, no versículo 14 do capítulo 16? Aconteceu que está registrado assim por Lucas. Ouviam tudo isso os fariseus, que eram amigos do dinheiro e caçoavam dele, Jesus. Então reparem, Jesus, que tinha um enorme potencial, que entendia, que percebia tudo que estava na cabeça daquelas pessoas, vendo que eles muito ligados ao dinheiro, estavam, né, se assoberbando, deixando a soberba fazer parte, né, o orgulho, a vaidade, a soberba fazendo parte dos seus espíritos. O que Jesus faz? Por intermédio, inclusive, da maneira de ficarem caçoando dele, Jesus, o que Jesus faz? Formula a parábola do mal rico com um objetivo muito simples, da gente pegar e perceber que todas as coisas que nós fazemos na vida atual, elas gerarão uma consequência na vida futura. Para quê? Para baixar a bola daqueles companheiros, para baixar a bola deles. Então ele vai formular, né, essa parábola para poder o companheiro lá, fariseu principalmente, ele ouvir aquilo e ficar assim, ups, então quer dizer que é isso que vai acontecer comigo se eu insistir, se eu continuar me comportando desta maneira que eu estou me comportando, me colocando acima das demais pessoas? E, paralelamente, para que nós, no dia atual, lembrando que a parábola, ela não fica parada, né, lá de 30 a 33 da era cristã, a época que Jesus trabalhou de maneira efetiva as questões do Evangelho. A parábola não fica lá. A parábola vem para o século 21. A parábola é uma parábola que serve para todos nós em todo o tempo. E aí o que isso quer dizer? Que nós precisamos lutar dentro de nós com o rico, que não necessariamente é o rico em dinheiro, né? Vamos lembrar que nós temos várias riquezas dentro de nós, né? Nós temos a riqueza da sabedoria, né? A pessoa pode saber fazer, cozinhar, pode saber costurar, pode saber matemática, pode saber uma língua, francês, inglês, português. Uma pessoa pode saber uma profissão, ela pode saber questões da própria doutrina espírita, ela pode saber fazer determinadas atividades. Cada pessoa que sabe alguma coisa, ela pode ensinar ao seu semelhante. Cada pessoa que tem, né, dinheiro, ela pode ajudar o seu semelhante. Cada pessoa que possui, às vezes, simpatia, sorriso, né, vocês já imaginaram, né, para uma pessoa que não está muito bem, o que significa o sorriso? Vejamos, por exemplo, é só a gente parar para pensar e lembrar do exemplo dos doutores da alegria, aqueles companheiros que visitam os hospitais, né, na maior parte das vezes lidando com crianças que estão hospitalizadas, algumas com doenças raras, com doenças difíceis, estão doloridas, estão sofridas, visitam hospitais também com pessoas idosas, e aí na hora que eles fazem a visita, tocam violão, fazem uma conversa, uma música agradável, e aquilo melhora demais a saúde, melhora demais o estado de espírito daquele que está caído no caminho. Então, isso quer dizer o seguinte, que quando você pode ter
muitas riquezas, e você é o rico em qualquer instância que a gente possa estar falando, e também vamos lembrar que em determinados momentos nós vamos funcionar como sendo o pobre, aquele que está sofrendo, aquele que está sendo esmagado pela vida, esmagado pelos acontecimentos da vida. Daqui a pouco nós vamos voltar a esse assunto. Só então, para continuar, a gente vai dar início nesse momento então à leitura da parábola e vamos analisando ponto a ponto cada uma das coisinhas que vão sendo trazidas por essa parábola, por essa maravilhosa parábola que Jesus trouxe para a gente. Lá no versículo 19, ele começa dizendo: havia um homem rico que vestia púrpura e linho fino, deleitando-se a cada dia esplendidamente. É muito interessante a gente pensar a respeito dessa questão da vestimenta, né? Por quê? Porque no tempo de Jesus, né, a vestimenta era uma coisa muito importante. Quando você vê uma pessoa vestindo linho fino, com esse trespassando um pano, né, um pano de cor, né, era aquela pessoa que se destacava dentro da sociedade. Era um milionário, era um doutor da lei, era uma pessoa que se destacava na sociedade. Em contrapartida, a população como um todo usava, em geral, roupas, né, quase que era um saco de batata que a pessoa vestia, tá? Sem querer desfazer a situação daquele momento, daqueles irmãos, né? Muitos de nós estivemos lá, mas precisamos compreender que a vestimenta daqueles irmãos mais pobres, inclusive nessa própria imagem a gente vê o servo dentro da casa vestindo uma roupa simples e o senhor, né, o senhor da casa, né, aquele homem rico, vestindo uma roupa, né, com aquela aparência, com um aspecto assim, uma coisa impressionante, né? A tal ponto, a riqueza dele era a tal ponto que ele se deleitava se alimentando a cada dia, só comia coisa de primeira categoria, coisa de primeira qualidade. Então o que Jesus está tentando colocar é a diferença das roupas que eles iam vestir, e aí a gente também consegue perceber o seguinte, que quando Jesus aparecia, Jesus não vestia as roupas que normalmente aqueles irmãos, né, pobres vestiam, e também não se vestia como os irmãos ricos se vestiam, mas ele, na hora que chegava, transparecia tanta luz, mas tanta energia, mas tanta coisa positiva, que claro que ele tocava as pessoas. E aqueles irmãos mais vaidosos, mais orgulhosos, que tinham mais cobiça, né, que tinham olho venenoso muitas das vezes, olhavam para Jesus e ficavam incomodados com o aspecto diferenciado, com a presença diferenciada daquele companheiro, que era um comportamento diferenciado, sabia-se e percebia-se que era uma pessoa que tinha muito conhecimento das leis, mas, no entanto, misturado com o que existia de mais baixo dentro da sociedade, com aqueles mais pobres, com os escravos, com os doentes, com os que estavam abandonados nas ruas, com as prostitutas, com as meretrizes, ou seja, ele estava sempre ligado aos menores da sociedade. E aí o que vai acontecer? A gente percebe, né, que naquele momento, né, ele está também falando uma coisa muito importante, né, que ele se deleitava, né? Então essa parte do alimento é uma coisa muito, muito forte para a gente, porque ele vai construir, né, dentro dessa parábola, ele vai tentar construir uma ideia de contraste. Então ele primeiro colocou um cara lá em cima, o rico lá em cima, bem lá em cima, dentro da escala social, e aí imediatamente depois, no versículo 20, ele diz assim: e um pobre de nome Lázaro, coberto de chagas, estava lançado junto ao portão dele, do portão do rico. Ou seja, reparem, um muito rico, o outro muito pobre. Olha a situação do Lázaro, olha a situação do Lázaro, seu corpo coberto de chagas, tá? Ele não fala, inclusive, ele não fala que é o corpo que está coberto de chagas. Então a gente pressupõe, né, imediatamente, assim, num primeiro pensamento, a gente pressupõe que seja o corpo coberto de chagas. Mas depois a gente vai olhar na parábola, né, na descrição, na continuidade do estudo,
que de repente não são chagas, não são somente chagas físicas. Às vezes pode também estar abordando a questão das chagas morais. Então nós vamos continuar estudando para a gente poder observar o que ele está querendo trazer para a gente, tentar se aproximar desse ensino que Jesus traz para a gente. E aí ele continua dizendo, desejando esse pobre saciar-se do que caía da mesa do rico. Além disso, os cães vinham lamber as suas chagas. Vamos observar algumas coisas muito legais. Primeiro o nome dele Lázaro. Lázaro, quando a gente vai entender o significado do nome, né, os nomes têm significados. Né? Aqui no meu caso, meu nome, Eduardo Henrique. Quando a pessoa vai lá no dicionário, no Google, e pede assim, a interpretação do nome, significado do nome Eduardo Henrique, aí você vai ver lá, príncipe que guarda as riquezas. Tá? Quando você vê Lázaro, Lázaro significa o diminutivo de Eleazar. Olha que forte, porque Eleazar é Deus ajuda. Então, se Lázaro é diminutivo de Eleazar e Eleazar é Deus ajuda, Lázaro é, portanto, diminutivo de Deus ajuda. Ou seja, Lázaro significa aquele que Deus ajuda muito pouco. E aí olhem que coisa impressionante. Se o rico comia demais, percebia-se que então o pobre que estava ali na porta comia apenas o que sobrava. Mas não é o que sobrava só da mesa do rico só não, tá? Dentro da descrição a gente fica pensando que ele vai comer a sobra do rico, mas na prática, né, quando a gente imagina a situação, né, o rico comia, a comida ia para os servos, né, e os servos comiam, os servos levavam comida para um monte de gente, né, existia uma cadeia de pessoas se aproveitando, e o que sobrava, né, a sobra da sobra da sobra da sobra da sobra, é que ia na direção daquele que era o mais pobre. A gente vê aqui numa imagem, existem imagens diversas sobre essa parábola. Nessa daqui a gente vê que inclusive o empregado fazendo pouco, né, do pobre, como que expulsando, né, sai daqui, sai daqui. E uma outra coisa muito legal que a gente pode pensar a respeito disso, que quando a gente vê os nossos irmãos em situação de rua, muitos deles estão acompanhados de cachorros. E para toda pessoa que já teve cachorro, que já teve animal de estimação, sabe que o cão, quando a pessoa está triste, quando a pessoa chega em casa, quando a pessoa está preocupada, o cão faz uma festa. Né? Então, na realidade, é a própria situação de os cães vinham lamber as suas chagas, pode também ser interpretada no sentido de lamber as feridas, como também ser interpretado como os cães, né, lambendo as feridas morais da pessoa, tentando dar ânimo à pessoa para que a pessoa possa tocar e continuar tocando a sua vida. E aí, olhem que coisa impressionante a poesia que Jesus utiliza, porque ele diz assim no versículo 22, e sucedeu que, ao morrer o pobre e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, tá? Viram? Olhem, percebam muita atenção a maneira como ele descreve a morte do pobre, tá? E sucedeu que, ao morrer o pobre e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Agora ele vai descrever a morte do rico. Morreu também o rico que foi sepultado. Ele descreve cheio de situações maravilhosas. E depois ele é seco na hora de distinguir, na hora de descrever, né, a questão de como que o rico morreu. Então ele está mostrando de maneira muito clara aquele que se destacou, uma morte seca, aquele que muito sofreu, uma morte, né, sendo descrita de uma maneira, né, foi levado por anjos para o seio de Abraão. Lembrando que Abraão foi o primeiro que trouxe, que implantou o conhecimento do Deus único. Então, quando os hebreus falam pai Abraão, quando alguém dizia no seio de Abraão, né, o Abraão aí também tinha na cabeça da pessoa, ele tinha a significação de Deus. É como se fosse Deus.
Então, se a gente fosse reler essa mensagem aqui assim, de uma maneira, de uma interpretação, né, mais próxima, né, do entendimento, a gente vai perceber que ele diz assim: sucedeu que ao morrer o pobre e ser levado pelos anjos para o seio de Deus, lá no topo, morreu também o rico e foi sepultado, lá embaixo. E aí ele não para por aí, porque ele continua descrevendo a situação em que estava o pobre, né? O rico, melhor dizendo, aquele que foi na situação pior. E aí ele diz assim: no Hades, levantando os olhos, estando em tormentos, viu Abraão de longe e Lázaro em seu seio. Ou seja, ele está fazendo aqui uma menção entre os planos mais elevados, né, do seio de Abraão, e os planos mais inferiores, que ele mostra dentro da questão dos tormentos, do sofrimento, da dor, tá? Por que isso? Na hora que ele falava a respeito disso, os companheiros pensavam logo no Geena, significação de inferno, e olhavam um no seio de Abraão, junto de Deus, no céu. Então, na cabeça daquele que estava ouvindo a parábola, é como se ele visse o seguinte: o pobre foi para o seio de Deus, está com Deus, e o rico está no inferno. É isso que ele está pintando, tá? É isso que Jesus pintou. E aí, ele continua contando aqui a parábola, já no versículo 24, o rico chamando, né, fala assim: Pai Abraão, Deus, tem misericórdia de mim, envia Lázaro para que mergulhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou aflito nessa chama. Então olha o remorso, olha o sofrimento que ele estava passando. Aí ele pede para que o Lázaro, né, para que Deus envie Lázaro, para Lázaro só molhar a ponta do dedo na água para refrescar-lhe a sede, para molhar a língua dele. Ou seja, na cabeça dele, ele percebe claramente que por ele dar muito pouco, ele só tinha condições de pedir muito pouco, né? Então, para a gente ver como é que a pessoa, Jesus está pintando, né, e falando isso, como, né, se a gente fosse pensar na situação da época, é como se ele estivesse falando assim, falando para os fariseus. O ensinamento é para todos nós, mas ele está falando diretamente para os fariseus naquele momento, principalmente para os fariseus. Mas não percamos de dúvida, nós também somos beneficiários desse ensinamento que Jesus faz. E aí ele recebe a resposta de Abraão. Disse Abraão: meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Aqui, Jesus está deixando muito claro para a gente o que nós temos dentro dos ensinos da doutrina espírita, a questão da lei de causa e efeito. No livro O Céu e o Inferno, lá na primeira parte, Doutrina, no capítulo 7, que trata das penas futuras, segundo o Espiritismo, a gente tem um Código Penal da Vida Futura. Esse artigo é maravilhoso, maravilhoso. Vários artigos que vão, né, descrever como funciona a vida futura nossa, tá? E aí uma coisa que a gente vai perceber de maneira muito clara, eu trouxe até aqui 2 artigos, né, para a gente poder ter uma ideia geral. Não dá para trazer todos, né, mas só para a gente poder ter uma ideia geral. A alma, o espírito, sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Então, tudo aquilo que a gente não conseguir corrigir aqui, tudo aquilo que a gente faz de errado, faz de equivocado aqui, nós vamos sofrer as consequências disso no futuro. E aí ele continua dizendo que o seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza, ou, logicamente, ao grau de impureza. Então vai ser um estado feliz se tiver grau de pureza, ou vai ser um estado desgraçado se for um estado, né, um grau de impureza. E aí o que ele diz no artigo 2, né, os espíritos, Kardec trouxe para a gente aqui o artigo 2, dizendo assim: Código Penal da Vida Futura, lá no Céu e Inferno, a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito.
Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Então ele está pintando aqui assim, dentro do céu e inferno, a gente tem aqui assim tudo que está acontecendo dentro da parábola. Tudo que está acontecendo. Tá? O pobre, só que ele logicamente está jogando um pouco mais pesado, né? Porque nós sabemos muito bem que nem todo rico, né, vai ser levado para uma situação, vai estar dentro de uma situação pior, assim como nem todo pobre estará numa situação melhor. Vai depender de como que se comporta, né, dentro aqui do nosso planeta. De qualquer forma, naquele momento, né, Abraão teria dito para o rico: além disso tudo, foi estabelecido um grande abismo entre nós e vós, a fim de que os que queiram atravessar daqui para vós não possam, e nem atravessem de lá para nós. Então, esse abismo fluídico, esse abismo magnético, esse abismo de vibrações, esse abismo de frequência, né? Então, é claro, uma pessoa que está falando uma coisa muito difícil, muito complexa, não vai ser essa coisa absorvida por uma pessoa, né, que não vai conseguir captar aquilo. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Chega para uma criança de 3 anos, de 2 anos, de 3 anos, fala para ela assim: vamos resolver uma equação de segundo grau. Ela vai dizer: ela não vai saber do que se trata, ela não vai conseguir captar, não vai entender, não vai depreender, não vai conseguir nada com relação àquele ensino. Né? E é a mesma coisa, muitas das vezes, aquele que está num patamar inferior, né, ele não vai conseguir chegar no patamar superior. Então é disso que o Espírito, é disso que, né, dentro dessa descrição, né, que Jesus está fazendo, dentro da parábola, é disso que Abraão estaria dizendo. Né? E aí ele chega e diz assim: sendo assim, né, agora já é novamente Lázaro, já é novamente o rico falando, desculpa, é o rico falando. Sendo assim, peço a ti, Pai, que o envies, Lázaro, para a casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, e dar-lhes testemunho dessas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Aqui a gente já começa a ficar assim olhando, né, e pensando assim: olha, se ele está pedindo para os irmãos receberem a mensagem, algum objetivo tem, né? Tem algum objetivo. Ele está dizendo aqui que é para que os irmãos também não vão para aquele lugar de tormento, tá? E aí no versículo seguinte, Abraão diz: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. De que Abraão está falando nesse momento? Do que Jesus está falando nesse momento? Quando a gente para pensar a respeito da lei do amor, a lei do amor não foi trazida por Jesus. A lei do amor originalmente foi trazida por Moisés, e ela consta de Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. No momento seguinte, Jesus cita em Mateus capítulo 22, versículo 37, Jesus cita em Marcos capítulo 12, versículo 30, e o doutor da lei, questionado por Jesus, também fala a respeito disso em Lucas capítulo 10, versículo 27. Mas de qualquer maneira, a parte do amar a Deus sobre todas as coisas, isso está dentro de Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. E a parte de amarás o teu próximo como a ti mesmo, dentro de Levítico capítulo 19, versículo 18. Ou seja, a lei do amor foi ensinada nos tempos de Moisés e as pessoas não deram a devida atenção. A lei do amor foi confirmada nos tempos de Jesus e as pessoas não deram a devida atenção. A lei do amor foi mais uma vez confirmada por intermédio da doutrina espírita e infelizmente parece que as pessoas continuam não dando atenção. Então, só para a gente poder ver a gravidade dessa parábola e a atualidade dessa parábola no que diz respeito aos nossos dias atuais. E aí ele diz: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até ele, eles se arrependerão. Então, nesse caso, ficou patente, não tem mais dúvida, porque se eles, os irmãos, precisam se arrepender, significa que os irmãos não estão agindo
estão agindo igual a ele, Lázaro, a ele, o rico, agia, né? Eles estão agindo de maneira equivocada, não estão agindo direito, tá? E aí a resposta, né, que veio logo a seguir, que vai encerrar a parábola, é fantástica, porque mais uma vez Abraão volta e responde: se eles não ouvem a Moisés nem os profetas, também não acreditarão, ainda mesmo se alguém se levantar dentre os mortos. Mostrando para a gente que as mensagens de amor, a mensagem de equilíbrio, né, que Jesus tenta trazer, infelizmente a pessoa é muito reticente, a pessoa não quer saber de ouvir a mensagem. Infelizmente é disso que ele está falando. E no nosso caso específico, a gente encerra com o seguinte pensamento a respeito da necessidade urgente de nós não cairmos nas armadilhas, nessa armadilha, né, nessa situação, né, que muitas das vezes a gente cai diante dessa situação, dessa sedução das coisas materiais, né, e a gente às vezes não ouve a mensagem do amor como nós deveríamos ouvir. É muito importante também, só para a gente poder encerrar, a gente não perder de vista que, claro, que Jesus está criando um caso, está criando ele criou uma situação, né, que é uma situação, na verdade, de exceção, né? Eu vou repetir isso, que é muito importante, porque senão a pessoa fica pensando assim: todo rico vem para cá e todo pobre vai para lá. Isso não é assim que funciona, tá? Se eu for um rico, se eu sou uma pessoa que tenho as minhas riquezas e eu divido as minhas riquezas, então eu sou uma pessoa rica, mas eu não estarei me comprometendo, causando problemas para o meu futuro. Tá? Da mesma maneira que não é pelo fato de ser pobre que vai ser elevado, né? Quem vai ser elevado é aquele que é pobre, mas consegue se comportar da maneira adequada, né? Tendo a resignação, né? Tendo dentro de si principalmente a luta pela mudança das condições e situações que está acostumado a viver, tá? Então fica esse recado, fica esse ensinamento, né, da parábola do rico e de Lázaro, ou parábola do mal rico, como queiram, né, para nossas reflexões para o futuro. Essa parábola é extremamente atual. Um grande abraço para todos, que Deus abençoe a todos nós, paz em Cristo Jesus.